Olá! Neste episódio de estreia de Conversa Segura, falaremos um pouco de dispositivos de proteção elétrica. Começaremos falando do DR, Dispositivo de Proteção de Corrente Diferencial Residual. Ele identifica a corrente de fuga à terra e nos protege contra choques elétricos, bem como a instalação de princípios de incêndio. Mas o que são correntes de fuga? Corrente de fuga é aquela corrente elétrica que aparece quando existe algum problema de isolação em equipamentos ou instalações elétricas. Inclusive, podem ser geradas por umidade, água, má utilização. Geralmente, ela é detectada quando tocamos a carcaça do equipamento com defeito. Como exemplo, uma porta de geladeira, o próprio registro do chuveiro ou outro equipamento elétrico que esteja dando choque. Os IDRs identificam essas correntes e seccionam, ou melhor, desligam o circuito elétrico. Esses dispositivos de proteção são obrigatórios em instalações onde exista a presença de água ou possa vir a existir. A referência normativa, quando o assunto é o DR, é a nossa NBR 5410, que possui itens específicos sobre o assunto, inclusive da obrigatoriedade de sua instalação em situações onde exista ou possa existir a presença de água, como já citamos anteriormente. Podemos ver isso no item 5.1.3.2.2. Aí existem várias alíneas anexas a esse parágrafo, né? Onde consta, onde frisa que é necessário o DR em situações onde eu possa ter a presença de água. Na 5410 ainda existem outros itens relacionados à proteção contra choques elétricos que vocês poderão pesquisar posteriormente. Lembro ainda que existem itens relacionados à segurança de pessoas também na NR10 e no próprio DRH38. O que posso fazer com relação aos DRs instalados em minha unidade? Existe um item na 5410 que eu gostaria de citar para vocês, pois resume toda a preocupação quanto à proteção de pessoas. Consta no item 6.5.4.10, referente a uma placa de advertência que devia constar nos quadros de energia. No item 1, está escrito o seguinte: quando o disjuntor ou fusível atua, desligando um circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente, ou seja, maior amperagem, simplesmente como regra. A troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer antes a troca de fios, cabos elétricos por outros de maior seção, ou seja, bitola. E no item 2, está aí o item que eu gostaria de frisar, né? Da mesma forma, nunca troque, né? Nunca desative uma chave automática de proteção contra choques elétricos, o dispositivo DR, mesmo em casos de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa muito provavelmente que a instalação elétrica apresenta anomalias internas que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativação ou remoção significa a eliminação da medida protetora contra choques elétricos e risco de morte para usuários da instalação. Então, gente, por favor, muita responsabilidade nesses momentos, e aí está a nossa preocupação com esse dispositivo. Olá, meu nome é Bruno Cato, sou engenheiro de segurança e vou mostrar para vocês como a gente faz o teste no DR.
Importante é a gente estar de EPI, só as pessoas autorizadas para fazerem esse trabalho. E outra coisa que a gente está chamando a atenção é que antes de fazer o teste, existem vários circuitos ligados no mesmo dispositivo. Então é importante a gente saber o que vai ser desligado, se nesse momento a gente pode fazer esse teste. Porque ao pressionar o botão de teste, todos esses circuitos ficarão sem energia. Se for um momento que está tendo alguma aula, tendo alguma atividade, pode ser que tenha algum prejuízo. Então a gente recomenda primeiro que verifique se é possível ser feito o teste nesse horário. Lembrando que só pessoas autorizadas podem fazer isso. Identificamos o DR aqui, que está nessa posição. O botão de teste está aqui. O DR está aqui. Ele tem modelos tetrapolares com 4 polos, onde o neutro passa por ele, e outros modelos bipolares. Para testar, a gente tem um botãozinho aqui. Dependendo do modelo, esse botão pode estar mais embutido aqui, mas todos têm. Ao pressionar, ele vai seccionar o circuito, vai desarmar aqui. Aí a gente só rearmar aqui que ele vai voltar a funcionar. Esse teste tem uma periodicidade, alguns dizem meses, outros dizem semestralmente. Aí a unidade cria sua rotina, mas o que a gente entende é que tem que ser testado periodicamente, né? Pelo menos 2 vezes por ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a Segurança do Trabalho ou com a Diretoria de Obras.